presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, continua sua jornada contra as fake news. Ele afirmou hoje que a corte negocia com plataformas como Facebook, Google e o Google, a retirada de conteúdos que envolvam notícias falsas relativas às eleições. Ele também disse que a lei brasileira prevê a anulação de uma eleição caso o seu resultado tenha sido influenciado pela disseminação de fake news. As declarações de Fux foram dadas durante o discurso de abertura de um seminário internacional intitulado Fake News, Experiências e Desafios. Quem também falou no evento foi o ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. Mas ele foi mais comedido, alertou para os perigos de se legislar sobre o tema. Para ele, dependendo de como será feita essa lei, pode causar riscos para a liberdade de expressão. Daqui a pouco a gente vai falar também de um outro tema, sobre as questões da sátira, Vera. O que você achou da fala do Fux e essa preocupação aí com as fake news? Acho que ele passou do ponto, Patrick. Combater fake news, ótimo. Todos nós estamos nesse barco. Mas o ministro, presidente do TSE, presidente até agora, porque a Rosa Weber logo vai assumir, vir aventar a possibilidade de anulação de uma eleição cuja campanha nem começou ainda, pela possibilidade de fake news, isso ele está fazendo fake news, né? Ele está fazendo fake news, ele está falando de uma coisa gravíssima que não se materializou ainda. E assim, com base em fake news de que tipo, apurada de que maneira? Eu achei que ele pôs o carro, tudo na frente dos bois, provoca uma celeuma injustificada, não tem necessidade disso. Que ele primeiro apresente suas armas para coibir o que é fake news, que ele apresente a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para combater não só isso, mas compra de votos, várias outras irregularidades eleitorais que só sobram todos os anos e para as quais a Justiça Eleitoral não está aparelhada, não sabe agir a contento, para depois falar de uma coisa tão grave quanto a possibilidade de anulação de uma eleição. Tudo que não se precisa é gente indo para a janela ficar gritando: é o lobo, é o lobo, é o lobo. A eleição já está tumultuada o suficiente. Teoria da conspiração já existe para tudo quanto é lado. Medo de que a radicalização aconteça existe para todo lado. Pessoas se armando para fazer jogo sujo aqui e ali existe para todo lado. A Justiça Eleitoral tem que ser o guardião, o bastião da serenidade, da lei, do cumprimento das normas. Em vez de ficar falando isso, ele devia estar coibindo campanha antecipada, que está rolando solta e o TSE não está fazendo patavinas para evitar, sabe? Devia estar trabalhando, em vez de alardear, ser o profeta do apocalipse por aí. Carlos Andreasa. Sabe, uma das teses que o Luiz Fux confirma nesta fala é aquela segundo a qual o vaidoso em medidas desproporcionais e descabidas, como é o ministro do Supremo Tribunal Federal, fala as maiores barbaridades sem perceber quão irresponsável pode ser. Está tão tomado pela centralidade de si próprio e pela perfeita convicção de que todo mundo está ali para ouvi-lo permanentemente, jamais questioná-lo e aplaudi-lo, que é capaz de falar uma coisa dessa pensando em se promover como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Que a bandeira do Luiz Fux à frente do tribunal, que na prática não existe, não fez nada, é uma gestão medíocre, é ela própria um fake news. A ideia de que se pode combater com a legislação vigente fake news, sem incorrer, e o Aloysio Nunes, eu raramente concordo, tem razão, sem incorrer em ameaça à liberdade de expressão. Não é tangível, não é controlável e antecipável o combate à fake news. E, portanto, é de responsabilidade ímpar pregoar a possibilidade de se anular uma eleição com base naquilo que não tem materialidade. Ou ele desse um exemplo.
eu vou dar aquilo que a campanha da senhora Dilma Rousseff, que o indicou para o Supremo Tribunal Federal, fez contra Marina Silva em 2014, aquela campanha mentirosa, baixa, desonesta, aquilo que se promoveu contra Marina Silva, seria fake news? Segundo a fala do ministro Fux, sim. Segundo a legislação, aquilo é uma fraude. E aí, se aquilo se repetisse na eleição de 2018, ele proporia a anulação do resultado? Chega de responsabilidade. O sujeito é ministro do Supremo. Preside um tribunal eleitoral em ano de eleição, com um país conflagrado. Onde vai parar? Onde isso vai parar? O que você achou da fala do Fux, Madu? Luiz Fux, força na peruca. O problema é que ministro do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, ele acha que é popstar. Qualquer ministro, né, com raríssimas exceções, a ministra Rosa Weber é uma delas, acendeu uma luz, botou o microfone na frente, o fulano ou a fulana desanda a falar qualquer coisa que vier à cabeça. Esse é que é o problema. Muitas vezes, a maior parte das vezes, né, a gente, quando não tem o que dizer, fica de boca calada. Não foi à toa, né, que a natureza nos dotou de 2 ouvidos e apenas uma boca. Mas isso não chega nem aos pés da vaidade das pessoas. E com relação a essa história de fake news, eu acho que eu já falei aqui, eu vivo falando em palestra e tal. Quem lê um dos livros mais importantes que já foi escrito desse século, que é o Sapiens, né, do Noah Yuval Harari, esse livro Sapiens e a continuação dele, que é o Homo Deus, são 2 livros que eu considero basilares, né, para entendimento né, do nosso papel, do mundo contemporâneo e tudo mais. O que se chama de fake news hoje é uma coisa mais antiga que a Sé de Braga, muito mais, vem desde que o mundo é mundo, chama-se fofoca, boato, mentira. E curiosamente, a fofoca, o boato, a mentira fazem parte do convívio social e são importantes, inclusive, para a construção do convívio, de estabelecer os vínculos sociais com as pessoas, porque aquilo que não é verdadeiro passa a ser falso, aquele que dissemina aquilo que não é verdadeiro passa a ter descrédito e tudo isso. Isso vai estabelecendo o que a gente chama de tecido social. Portanto, o que hoje as pessoas chamam de fake news, que o nome é bacana, né? Parece uma coisa, né? Fake news e barbeiro agora virou hairstylist também, a mesma coisa, né? Isso aí sempre existiu, sempre existirá. E aquela coisa vai acabar por decreto, né? Por decreto também vamos acabar com o Oceano Atlântico pelo motivo que ele nos separa dos nossos irmãos africanos, né? Isso é bobagem, isso é perda de tempo. Né? Vamos seguir adiante e discutir coisas relevantes. Ameaçar que vai cancelar a eleição por causa disso é falar o nada sobre coisa nenhuma.